Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia. Essa semana a gente vai abordar duas funções e também vamos falar aí do PROC-V, uma demanda antiga aqui da comunidade, que eu particularmente não gosto muito dessa função. Ela tem algumas limitações, mas como tem gente que precisa e quer saber dessa função, nós vamos abordá-la. Só registrando que no lugar da PROC-V nós temos outras funções no Excel que fazem o mesmo serviço, só que de forma mais eficiente e sem limitações. A saber, o PROC-V pode ser substituído pela junção de duas funções, índice e corresp, e também pode ser substituído pelo desloc. Ok? Então vamos à aula. Gerei aqui esse conteúdo para vocês, para explicar a nossa aula de hoje. Então falemos aí da função subtotal, que está localizada na guia dados, no grupo de comando estrutura de tópicos subtotal. Repare que esse grupo de comando, estrutura de tópicos, tem também o agrupar e desagrupar. Quando você gera a função subtotal, o próprio Excel faz o agrupamento automático para você, ok? Mas nada impede que a gente faça também o agrupamento na mão. Só ensinando como usa o agrupamento. Vamos fazer um teste aqui. Suponhamos que eu queira fazer um agrupamento aqui desses dados. Então eu venho aqui, seleciono eles e clico em agrupar. Repare que ele gera aqui uma consolidação para a gente, o Excel. Gerou aqui uma consolidação. Então, se eu clicar em um, ele fecha a consolidação que a gente fez. Ok? Se eu clicar em dois, ele abre a consolidação que a gente fez. Vocês vão ver que essa consolidação é muito útil quando a gente usa o subtotal. Ok? Então, para retirar a consolidação que a gente fez, a gente seleciona novamente e clica em desagrupar. Pronto. Então vamos aprender a função subtotal. Pessoal, a função subtotal serve para gerar justamente subtotais, consolidação de dados. Então suponhamos que eu quero gerar aqui, eu tenho uma matriz de dados, onde existe região, estado, quantidade vendida e faturamento bruto. Então aqui eu tenho as regiões do país, sul, norte, nordeste, centro-oeste, os estados de cada região, e os dados de faturamento e quantidade. Primeira coisa que a gente tem que saber para usar a função subtotal. Esta função não funciona se a nossa matriz de dados estiver como tabela. Então, se eu vier aqui na guia inserir e transformar isso aqui numa tabela, vamos lá, ok? Quando a gente for lá na guia dados, grupo de comandos, estrutura de tópicos, o subtotal vai estar desabilitado. Ou seja, se nossos dados estiverem organizados como tabela, subtotal não funciona. Ok? Então, vou voltar aqui. Pronto, voltei os dados para uma matriz normal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para usar a função subtotal é organizar os dados. Senão o Excel vai se perder na hora de fazer as totalizações. Então, eu vou querer fazer um subtotal primeiro por região do país e depois por estado. Então eu clico aqui em qualquer local da minha matriz de dados, ok? Vou na guia dados e venho aqui em classificar. E vou gerar aqui os meus níveis de classificação. Então o meu primeiro nível vai ser por região. Então eu quero classificar por região de A a Z. E depois eu quero classificar por estado também, em ordem alfabética. Por estado, de A a Z, vou dar um OK. E o Excel vai organizar isso aqui para a gente. Pronto. Então reparem, centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul, em ordem alfabética, e o mesmo vale para os estados. Do centro-oeste, Distrito Federal, depois Goiás, Mato Grosso do Sul, em ordem alfabética. Depois nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará e assim por diante. Uma vez que a gente organizou nossos dados, e eles não estão como tabela, a gente agora pode usar tranquilamente a função subtotal. Então nós vemos aqui, na guia dados, subtotal. Aperta aqui. Ele vai abrir para a gente essa janelinha. Então vamos entender primeiro o que é, quais são as opções dessa janelinha aqui. Então aqui, o primeiro item que ele pede a cada alteração em é a nossa primeira subtotalização que a gente vai fazer. Então repare que ele traz aqui para a gente os nossos títulos aqui da nossa tabela, né? Região, estado, quantidade e faturamento. Ok? Aqui
são todas as funções que a função subtotal utiliza para fazer as contas que a gente quer. Então você pode fazer uma soma, uma contagem, uma média, máximo, mínimo, desvio padrão, variância, tudo. Todas essas funções aqui podem ser usadas dentro da função subtotal. Depois a gente vai escolher em qual campo a gente quer gerar o subtotal. É onde o Excel vai fazer os agrupamentos. Tá? Aqui embaixo nós temos 3 opções. Substituir subtotais atuais, que a gente vai deixar marcado se a gente quiser. Se já tiver um subtotal feito na planilha e a gente não quer mais utilizá-lo, então a gente gera um novo e substitui. Se a gente já tiver um subtotal feito e a gente quiser fazer um outro subtotal além desse que já fizemos, a gente desmarca e gera um novo subtotal. Ok? Aqui, se a gente quiser quebrar a página entre os grupos que a gente gerou, essa é a segunda opção. E aqui, se a gente vai resumir os dados abaixo do agrupamento ou acima. Se deixar marcado, vai ser abaixo, se não deixar, vai ser acima. Ok, pessoal? Então, suponhamos que eu quero fazer, então, meu subtotal por região. Está aqui, eu escolhi região. Eu quero realmente fazer uma soma. Ok? E eu quero fazer uma soma de quê? Do faturamento bruto. Está até aqui marcado. Então eu vou fazer um agrupamento. O Excel vai gerar para mim um agrupamento por região e vai trazer o subtotal por região de forma automatizada. Vou dar um OK. Reparem que ele gerou aqui para a gente, ó, uma consolidação. Então, se eu clicar aqui no 1, ele me traz o total geral. Ou seja, quanto foi meu faturamento bruto de todas as regiões. Se eu clicar no 2, ele me traz por região. Tá vendo? Se eu quiser abrir a região centro-oeste para ver o que aconteceu nela, eu clico aqui no mais. Ele me traz os dados da região centro-oeste. E assim por diante. Posso abrir da norte. Posso abrir aqui da sul. Ok? E se eu clicar no 3, ele abre tudo. Mostra aqui em negrito os subtotais por região e os dados de cada região. Muito fácil, né, pessoal? Bem tranquilo, né? Trabalhar assim fica mais tranquilo. Consolidar os dados dessa forma fica mais fácil. Então, suponhamos agora que eu quero saber, para esses faturamentos por região, eu quero saber qual a quantidade foi vendida de itens. Então, eu posso gerar um outro subtotal aqui. Então, vamos em subtotal. Então, eu quero saber, a cada alteração em região, eu quero fazer a soma da quantidade vendida agora. Se eu marcasse aqui, ele ia tirar o subtotal que já existe. Como eu quero adicionar um subtotal novo, eu deixo desmarcado. Vou dar um OK. E reparem que ele gerou aí mais um subtotal para mim. Então eu tenho aqui, ó, o total das quantidades vendidas dos meus produtos. Foram 211. E tem o faturamento bruto. Quando eu clico no 2, ele abre o faturamento. Quando eu clico no 3, ele abre as quantidades por região. E quando eu clico no 4, ele abre tudo. Somatório das quantidades, total do faturamento. Somatório da quantidade da região Nordeste, total do faturamento da região Nordeste. Ok? Com esse conceito, a gente aprendeu aí a utilizar a função subtotal. E para finalizar a aula de hoje, a gente vai usar aí a função PROC-V. O que é a função PROC-V? É uma função de busca, é uma função de procura que o Excel tem, dentre tantas outras. Então, o que ela faz? Ela trabalha em cima de um valor que a gente já tem e vai buscar na nossa matriz ou na nossa tabela o valor que a gente está procurando referente ao valor que a gente já tem. Então, suponhamos que nós temos somente os códigos, né, dessa tabela aqui. Então, vamos gerar aqui uma lista, aqui na guia dados, validação de dados. Eu vou gerar uma listinha só com os códigos que eu já tenho. Pronto. Então, sempre que eu clicar aqui agora, eu trago o código. Então, o que eu quero? Eu quero que, sempre que eu selecionar um código aqui em cima, que ele me traga
o artista referente ao código, a tarifa do leilão referente ao código e o valor original referente ao código. Ok? Então a gente vai usar a função procv para fazer isso. Então como é que a gente vai achar o artista? Vamos lá. A sintaxe da função procv está aqui embaixo. Ó. Então ele pede o valor procurado como primeiro argumento. O valor procurado é o código que a gente já tem. Depois ele fala aonde eu vou procurar esse código. A gente vai marcar aqui a tabela. Número índice da coluna é onde está, qual é a coluna da informação que eu estou procurando. Então, no caso aqui de artista, a coluna vai ser a segunda, né? Código é a primeira, artista é a segunda. Se for tarifa do leilão, vai ser a terceira coluna. Se for valor original, vai ser a quarta. E depois ele pede se você quer a correspondência exata ou aproximada do valor que você está procurando. No caso, a gente vai usar a opção exata. Então, vamos construir aqui nossa função. Igual procv. Valor procurado é o código, é o valor que a gente já tem. Ponto e vírgula, passar para o próximo argumento. Matriz tabela. Minha matriz tabela está aqui. É onde eu vou procurar os meus dados. Ponto e vírgula. Número índice da coluna. Bom, eu estou procurando o artista. Artista é a minha segunda coluna. O número índice da coluna é 2. Ponto e vírgula. Aproximado ou exato, eu quero exato. Falso. Quando eu der um Enter, reparem que ele achou. O código AAA é referente ao artista Fernando Cid. Se eu mudar o código aqui para BBB, ele achou aqui o Aleste Voos. Vamos ver? BBB, está aqui, BBB, Aleste Voos. Então a mesma coisa a gente vai fazer aqui para o tarifa leilão e valor original. Então vamos lá, ó. Igual procv. O valor é o código, ponto e vírgula. Matriz tabela, é onde eu vou procurar meus dados, ponto e vírgula. Número da coluna, bom, agora eu estou procurando tarifa leilão. Tarifa leilão é 1, 2, 3. Então, o número da coluna é 3. E, ponto e vírgula, correspondência exata. Então, 13%. O Aleste Voos, aqui, tarifa do leilão, a obra de arte dele foi de 13%. Mudando aqui os códigos, repare que ele já está trazendo os valores novos. E a mesma coisa para o valor original. O que vai mudar aqui é o número da coluna, né? Enquanto aqui foi a segunda coluna, aqui foi a terceira coluna, aqui vai ser a quarta. Então eu posso até copiar aqui a fórmula, Ctrl C, e jogar ela aqui, né? E só mudar o número da coluna. Em vez de 3 agora, como eu estou procurando o valor original, 1, 2, 3, 4 é a quarta. 4, Enter. E aí está o uso da função procv. Poxa, Garcia, muito legal essa função, mas por que você falou que ela é ruim? Bom, ela é ruim porque se essa coluna de código, que é o nosso dado que a gente já tem, se essa coluna tivesse aqui e o artista tivesse aqui, na coluna B, ela não conseguiria procurar para trás. Ela só procura para a direita e nunca para a esquerda. Então essa é uma restrição. Para você usar o procv, você vai ter sempre que organizar a sua tabela de forma a ter o dado que você tem, é o que você quer procurar, a informação a partir da qual você quer procurar, tem que estar sempre na primeira coluna. Ok? Fora isso, a função procv funciona muito bem. Para quem quiser usar a função que procura para a esquerda, vai usar a índice mais a corresp, que nós já temos na videoaula avançado 1 aqui da comunidade. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do material, gostado da videoaula. Conto com vocês para que deixem os comentários. O pessoal está comentando menos, cada vez menos aí na comunidade. O comentário de vocês é muito importante, até mesmo para poder gerar o material, para poder levar a vocês o que vocês realmente querem ver, e não qualquer tipo de material. Conto com o comentário de vocês. Se vocês gostaram do material, vamos deixar nossa curtida lá no vídeo e no arquivo. E até a semana que vem. Um forte abraço a todos.